quis alcançar todas as estrelas, estendi os braços com os pés presos ao chão. Se eu quis saber todos os mistérios, passado e futuro, busquei sem o presente. Se não pude alçar logo as estrelas aqui do chão, eu colhi lindas flores. Posso amparar, perdoar e amar e aproximar, degrau de cada dia. Tudo ser, quis mudar o mundo, muito busquei e não pude ver tudo. Não desvendei tudo que eu queria e aprendi que vivendo agora vou me aproximar do essencial, descobrindo a grandeza da vida. Vejo a luz em mim, posso então olhar as estrelas, ver verdades que estão aqui, bem perto de nós, bem no coração. Estão em mim e em você, bem perto de nós, bem no coração. Estão em nossas mãos, bem perto de nós, bem no coração. Estão em mim e em você, bem perto de nós, bem no coração. Busco o bem de em paz viver. Sim, quis tudo ser, quis mudar o mundo, muito busquei e não pude ver tudo. Não desvendei tudo que eu queria e aprendi que vivendo agora vou me aproximar do essencial, descobrindo a grandeza da vida. Vejo a luz em mim, posso então olhar as estrelas, ver verdades que estão aqui, bem perto de nós, bem no coração. Estão em mim e em você, bem perto de nós, bem no coração. Estão em nossas mãos, bem perto de nós, bem no coração. Estão em mim e em você, bem perto de nós, bem no coração. Busco o bem de em paz viver.
Já pintei o mundo em um tom fugaz, enfeitei com flores artificiais. Muito me feri até a razão emergir. Compreendi que a vida não é casual, a dádiva do tempo em buscar o essencial. Que sou o condutor de um povio de paz ou de dor. Já pude perceber o âmago das pedras, a seiva da raiz, o instinto das feras, do elemental ao limiar do eu imortal. Sou um ser maior de um reino de belezas, eleito para ser herdeiro das estrelas, um anjo, um querubim. É o meu destino, enfim. Sei que os elementos que encerram essa visão, apenas rudimentos na minha condição, mas eu aprendi, passo a passo devo seguir. Pois divina força move em conspiração de me impulsionar nessa clara direção. Quando descobri, melhor do que querer é servir. Já pude perceber o âmago das pedras, a seiva da raiz, o instinto das feras, do elemental ao limiar do eu imortal. Sou um ser maior de um reino de belezas, eleito para ser herdeiro das estrelas, um anjo, um querubim. É o meu destino, enfim.
No deserto das incompreensões, o amor de Deus a nos chamar, a nos levantar das lutas humanas e enxugar lágrimas de um mundo afã. Em Damasco, um portal de luz, o inovidável tecelão vai se encantar com a visão celeste, se curvar ante o seu mestre, se ofuscar com a luz amiga e entender a razão da vida, enfim. Palavra em harmonia, canções maestramente entoadas, anjos de esferas sublimadas, ao clarão que ofusca o brilho do sol, compadecido, inspirado amável. Percorre os caminhos, acalma o gemido dos aflitos, de todos irmãos pequeninos, dos sedentos de Deus, de amor, pois tu és o meu vaso escolhido. Necessário se faz amar, renovar-se no entendimento. Necessário é trabalhar, ser fiel no pouco e no muito. Necessário é esperar, a esperança é companheira. Necessário é perdoar, o amor mais puro se doa. Se encantar, tua visão celeste se curvar ante o seu mestre se ofuscar, com a luz amiga entender a razão da razão. palavra em harmonia, canções maestramente entoadas, anjos de esferas sublimadas, ao clarão que ofusca o brilho do sol, compadecido, inspirado amável. Percorre os caminhos, acalma o gemido dos aflitos, de todos irmãos pequeninos, dos sedentos de Deus, de amor, pois tu és o meu vaso escolhido. Necessário se faz amar, renovar-se no entendimento. Necessário é trabalhar, ser fiel no pouco e no muito. Necessário é esperar, a esperança é companheira. Necessário é perdoar, o amor mais puro se doa.
Bom dia a todos. Meu nome é Silvia Costa, sou trabalhadora da casa, ao Centro Espírita Miguel. Sejam todos bem-vindos à nossa reunião de fluidoterapia, onde hoje daremos continuidade ao estudo do capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, o item 26, provas voluntárias e verdadeiro suplício, que será feito pela Carmélia, que também é uma trabalhadora da nossa casa. Vamos à nossa reunião. Do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito de Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier, capítulo 18, Purificação íntima. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Cada homem tem a vida exterior conhecida e analisada pelos que o rodeiam, e a vida íntima da qual somente ele próprio poderá fornecer o testemunho. O mundo interior é a fonte de todos os princípios bons e maus, e todas as expressões exteriores guardam aí os seus fundamentos. Em regra geral, todos somos portadores de graves deficiências íntimas, necessitadas de retificação. Mas o trabalho de purificar não é tão simples quanto parece. Será muito fácil ao homem confessar a aceitação de verdades religiosas, operar a adesão verbal a ideologias edificantes. Outra coisa, porém, é realizar a obra da elevação de si mesmo, valendo-se da autodisciplina, da compreensão fraternal e do espírito de sacrifício. O apóstolo Tiago entendia perfeitamente a gravidade do assunto e aconselhava aos discípulos a limpassem as mãos, isto é, retificassem as atividades do plano exterior, renovassem suas ações ao olhar de todos, apelando para que se efetuasse igualmente a purificação do sentimento no recinto sagrado da consciência, apenas conhecido pelo aprendiz na soledade indevassável de seus pensamentos. O companheiro valoroso do Cristo, contudo, não se esqueceu de afirmar que isso é trabalho para os de duplo ânimo, porque semelhante renovação jamais se fará tão somente à custa de palavras brilhantes.
Vamos agora, nesse momento, elevar o nosso pensamento, nos sintonizando, unidos nas melhores vibrações, para que possamos formar uma grande força com os nossos pensamentos sintonizados no bem, no amor, na união. Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, neste momento que estamos iniciando a reunião de fluidoterapia dessa manhã, queremos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, de termos a oportunidade também do estudo do Evangelho, para que a nossa vida esteja sendo pautada nesses ensinamentos amorosos, para dar um novo sentido para tudo que fazemos, tudo que vivenciamos, desenvolvendo a nossa compreensão e a nossa força para enfrentarmos cada dia com as questões que se apresentarem. Nós te rogamos ainda, Jesus, nesse início de trabalho, que essas vibrações envolvidas pela página, pela prece, pelo estudo que será realizado, possam alcançar todos aqueles que se encontram em situação de necessidade, de equilíbrio mental, de renovação das suas forças físicas, de tratamento da sua saúde, enfim. Onde estiver um necessitado, que ele possa também ser envolvido pela tua amorosidade e desses amigos, mensageiros da paz e da saúde, que se encontram nessa tarefa de amor. E assim, pedimos a permissão para iniciar a nossa reunião da manhã de hoje. Graças a Deus. Eu sou Carmélia, trabalhadora do Centro Espírita Miguel, e hoje estou aqui, para estudarmos juntos no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o item 26 do Evangelho segundo o Espiritismo. E nesse item, ele nos fala de provas voluntárias, o verdadeiro cilício. Foi passado por um anjo guardião, em Paris, 1863. Um anjo guardião, nós sabemos, é um espírito protetor, pertencente a uma ordem elevada, ele nos acompanha desde o nascimento até a morte, e muitas das vezes na vida espiritual, depois da nossa morte. E ele fala de provas voluntárias e o verdadeiro cilício. O que é o cilício? Vamos ver adiante. Então, cilício é um cordão ou cinto largo, de crina ou eriçado de pontas de arame, usado sobre a pele para mortificação. Também pode ser um tormento, um suplício. Nós temos aí uma figura, de um cilício. É a melhor penitência o cilício? Isso era usado lá na Idade Média. As pessoas se torturavam, prendiam esse cordão na perna, conforme anda aquilo vai ferindo, vai machucando. Eles achavam que esse sofrimento ia livrá-los das culpas, esse sofrimento causado por essa corrente.
que isso ia livrar eles da culpa. O sofrimento assim provocado é a melhor penitência? Nós sabemos que não é mesmo? Não é esse silício que Deus quer que nós mortifiquemos o nosso corpo. Continuando então. Então, no item 26, o nosso amigo, né, esse espírito superior, anjo da guarda, ele nos diz: perguntais se é permitido abrandar as vossas provas. Essa pergunta lembra estas outras. É permitido ao que se afoga procurar salvar-se? E a quem se espetou num espinho, retirá-lo? Ao que está doente, chamar um médico? Claro, não é? Claro que é permitido tudo isso e devemos fazê-lo, né? E ele nos explica: as provas têm por fim exercitar a inteligência, assim como a paciência e a resignação. Um homem pode nascer numa posição penosa e difícil, precisamente para obrigá-lo a procurar os meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em suportar sem murmurações as consequências dos males que não se podem evitar, em preservar na luta, em não se desesperar quando não se sai bem, e nunca em deixar as coisas correrem. Que seria antes preguiça que virtude. Quer dizer, nós temos, né, na Terra, nós estamos aqui, né, para provas e expiações. Nós vamos passar por dificuldades. Mas isso não significa que nós não devemos procurar nos melhorar, nos livrar dessas dificuldades, progredir. Mas isso, como ele diz aí também, não é deixar as coisas correrem, que aí seria preguiça e não virtude. Então, aí uma pergunta, né? Sofrer significa pagar dívidas? Depende, não é? Nem sempre. Só o sofrimento resignado e a prática do bem nos quita os débitos perante as leis da vida. Quer dizer, nós estamos aqui encarnados, temos as nossas provas, as nossas expiações, mas não é agravando o sofrimento, causando mais sofrimento físico, né? Isso não vai quitar as nossas dívidas. Se sofremos, temos que sofrer com resignação e exercer a prática no bem, não é? Isso é que vai nos fazer melhores, vai nos ajudar a quitar as nossas dívidas anteriores. Essa questão nos conduz naturalmente a outra. Desde que Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, há mérito em procurar as aflições, agravando as provas por meio de sofrimentos voluntários? A isso responderei muito claramente. Sim, é um grande mérito quando os sofrimentos e as privações têm por fim o bem do próximo, porque se trata da caridade pelo sacrifício. Não quando eles só têm por fim o bem próprio, porque se trata de egoísmo pelo fanatismo. Muitas pessoas, né, se submetem ainda lá na região islâmica, eles se chicoteiam até sangrar na Sexta-feira Santa, tem uma outra época também, nas Filipinas, também se submetem a isso, fazem aquelas procissões e vão se chicoteando o tempo todo. Tem pessoas que fazem promessas assim absurdas, né? Que vão se sacrificar, vão sacrificar o corpo. E outros fazem jejuns assim muito longos que também vão prejudicar o corpo. Quer dizer, essas privações, esses sofrimentos, eles não têm valor.
É um fanatismo. E a pessoa só está pensando em si mesma. Quais os sofrimentos voluntários que ele diz que vão ter valor? Quando ele tem por bem o bem do próximo, tem por fim o bem do próximo, não é? Quando você vai cuidar de um doente, quando fica horas ali na cabeceira, quando você visita instituições para ver as crianças, para alegrar, para você, esse sacrifício, principalmente de cuidar dos doentes, né? Que causa, a pessoa tem que ficar às vezes noites em claro ali cuidando. Esse sacrifício, sim, esse é para o bem do próximo, é caridade. Então ele vai contribuir para a melhoria. Esses são os bem-aventurados, né? E não aqueles que fazem só para o seu próprio bem, sacrificando o corpo desnecessariamente. Então aí, mais uma pergunta, né? Quem são os aflitos referidos por Jesus, quando ele diz bem-aventurados os aflitos? Quem são esses aflitos? São os aflitos humildes, arrependidos, decididos a se regenerar pela reforma íntima e pelo trabalho no campo do amor e da caridade, né? Aquela pessoa que abre mão das suas horas, né, para cuidar do outro, aquelas pessoas que às vezes abrem mão de uma coisa que gosta muito em benefício do outro e são humildes, aceitam os sofrimentos, né? Arrepende-se daquelas coisas que fizeram de errados. Então, esses são os aflitos a que Jesus se refere quando ele diz bem-aventurados os aflitos. Há uma grande distinção a fazer. Quanto a vós, pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus vos manda. Não aumenteis a carga, já por vezes bem pesada. Aceitai-as sem queixas e com fé. Eis tudo o que ele vos pede. Não enfraqueçais o vosso corpo com privações inúteis e macerações sem propósito, porque tendes necessidades de todas as vossas forças para cumprir vossa missão de trabalho na terra. Torturar voluntariamente, martirizar o vosso corpo é infringir a lei de Deus, que vos dá os meios de sustentá-lo e de fortalecê-lo. Debilitá-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis, tal é a lei. O abuso das melhores coisas traz as suas punições pelas consequências inevitáveis. Abençoa, pois, o teu corpo e ampara-lhe as energias, para que ele te abençoe e te ampare no desempenho da tua própria missão. Essa frase de Emmanuel está no Livro da Esperança. Quer dizer, nós temos que cuidar do nosso corpo, não é? Tem um outro capítulo aqui no livro do Evangelho segundo o Espiritismo que nos diz cuidar do corpo e do espírito. Quer dizer, os abusos também, comer demais, beber demais, não é? Usar alimentos que nos fazem mal e que nós sabemos que faz, né? Isso tudo está errado. Então, nós temos que abençoar o nosso corpo. O nosso corpo é o nosso instrumento para progredir, é o nosso instrumento de trabalho, de progresso. Então, nós temos que cuidar dessas energias, não é? Para que possamos continuar a nossa encarnação, nos tornando um pouco melhores. Bem outra é a questão dos sofrimentos que uma pessoa se impõe para aliviar o próximo. Se suportardes o frio e a fome para agasalhar e alimentar aquele que necessita, e vosso corpo sofrer com isso, eis um sacrifício que é abençoado por Deus.
Vós que deixais vossos toucadores perfumados para levar consolação aos aposentos infectos, que sujais vossas mãos delicadas, curando chagas, que vos privais do sono para velar a cabeceira de um doente que é vosso irmão em Deus, vós, enfim, que aplicais a vossa saúde na prática das boas obras, tendes nisso o vosso cilício, verdadeiro cilício de bênçãos, porque as alegrias do mundo não ressecaram o vosso coração. Vós não adormecestes no seio das voluptuosidades enlanguecedoras da fortuna, mas vos transformastes nos anjos consoladores dos pobres deserdados. Quer dizer, a pessoa que deixa, né, o seu conforto, às vezes pessoas que têm uma posição boa, não se deixa, como ele diz, levar, se encantar pela fortuna, não é? Não se deixa levar pela sedução do dinheiro e procura ajudar o outro. Empenha-se em usar o seu tempo em benefício do próximo, da caridade. Quer dizer, essas pessoas, elas estão fazendo verdadeiro cilício. Quer dizer, esse sacrifício é que tem valor perante a Deus. Não é você martirizar o seu corpo, isso não vai adiantar de nada. Mas você se priva do sono, né, para velar a cabeceira de um doente, que você vai visitar lares paupérrimos, onde você vê sujeira, vê mau cheiro. Quer dizer, isso tudo é um sacrifício agradável a Deus. Por quê? Porque é a caridade, né? E como já disse Kardec, fora da caridade não há salvação. Agora, neste parágrafo, ele vai nos falar de um outro tipo, né, de sacrifício que as pessoas acham que é correto. Vamos ver. Mas vós que vos retirais do mundo para evitar suas seduções e viver no isolamento, qual a vossa utilidade na terra? Onde está a vossa coragem nas provas? Pois que fugis da luta e desertais do combate. Se quiserdes um cilício, aplicai-o à vossa alma e não ao vosso corpo. Mortificai o vosso espírito e não a vossa carne. Fustigai o vosso orgulho, recebei as humilhações sem vos queixardes. Machucai vosso amor próprio, insensibilizai-vos para a dor da injúria e da calúnia, mais pungente que a dor física. Eis aí o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque atestarão a vossa coragem e a vossa submissão à vontade de Deus. Quer dizer, não adianta a pessoa se retirar do mundo para evitar, né, os sofrimentos. Isso é uma tolice, porque aí, como ele pergunta, qual a vossa utilidade na terra? Onde é que está a vossa coragem, né? Nas provas. Nós temos que enfrentar, não adianta se isolar. Não é se isolar só numa instituição de caridade, como monges, né, freiras, que se isolam. Eles ali, às vezes, eles ajudam o próximo, trabalham. Não são todas as ordens. Quer dizer, essas que ajudam, tudo bem. Mas as que se isolam, uma vez eu vi uma entrevista de um rapaz que foi para o mosteiro, e ele disse, ele era rico, e estava levando uma vida assim, muito, né, perigosa para ele. Então, o que ele fez? Ele foi para o mosteiro, porque ele disse que pelo menos lá ele não estava prejudicando ninguém, que aqui fora ele era uma pessoa nociva. Ora, o que adianta se ele se isolou? Ele tinha que enfrentar, ele sabia que ele estava fazendo coisas erradas, então o que ele tinha que fazer? Procurar a modificação desse comportamento.
e não se isolar, se fechar, ficar lá isolado de todos. Não adianta nada. Quer dizer, o verdadeiro silício é você enfrentar tudo isso, humilhações, tristezas que vêm à nossa vida, não é? Sem se queixar e procurando sempre se tornar melhor, quer dizer, usando a coragem, submissão à vontade de Deus, sem queixumes, sem lamúria, enfrentando e indo em frente, né? Não adianta se isolar. Para encerrar o nosso estudo de hoje, eu trouxe aqui uma página do Emmanuel no livro Pão Nosso, é a lição de número 12. Pensaste nisso? Então, tem ali a frase, né, de Pedro, na segunda epístola, no capítulo 1, versículo 14. Sabendo que em breve hei de despojar-me dela, como, aliás, nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Quer dizer, despojar-se da carne, né, do corpo físico. E Emmanuel, então, nos traz o comentário. Se muitas vezes grandes vozes do cristianismo se referiram a supostos crimes da carne, é necessário mencionar as fraquezas do eu, as inferioridades do próprio espírito, sem concentrar falsas acusações ao corpo, como se este representasse o papel de verdugo implacável, separado da alma, que lhe seria então prisioneira e vítima. Reparamos que Pedro denominava o organismo como o seu tabernáculo. O corpo humano é um conjunto de células aglutinadas ou de fluidos terrestres que se reúnem sob leis planetárias, oferecendo ao espírito a santa oportunidade de aprender, valorizar, reformar e engrandecer a vida. Frequentemente, o homem, qual operário ocioso ou perverso, imputa ao instrumento útil as más qualidades de que se acha cometido. O corpo é concessão da misericórdia divina para que a alma se prepare ante o glorioso. Longe da indébita acusação à carne, reflitamos nos milênios despendidos na formação desse tabernáculo sagrado no campo evolutivo. Já pensastes que és um espírito imortal, dispondo na Terra por algum tempo de valiosas potências concedidas por Deus às tuas exigências de trabalho? Tais potências formam-te o corpo. Que fazes de teus pés, de tuas mãos, de teus olhos, de teu cérebro? Sabes que esses poderes te foram confiados para honrar o Senhor, iluminando a ti mesmo? Medita nessas interrogações e santifica teu corpo, nele encontrando o templo divino. Então, eu espero que essa reflexão, né, nos seja útil. Eu gostei muito dessa página, né, para mim, e espero que seja útil para todos nós. Obrigada pela atenção de vocês e até uma próxima oportunidade. Ao término da nossa reunião, sintonizados com a nossa casa, o Centro Espírita Miguel, vamos elevar mais uma vez o nosso pensamento em direção à espiritualidade de luz, a Miguel, a Catuíte, os médicos e enfermeiros da espiritualidade que lá trabalham incansavelmente para nos socorrer, nos amparar, nos acolher.
e nos dá o remédio que precisamos e merecemos. Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Senhor, ao término de nossa reunião, quero vos pedir, agradecer a presença de nossos irmãos de luz do Centro Espírita Miguel, sempre nos ajudando com carinho e amor através do Evangelho. Senhor, quero também vos pedir para o nosso planeta Terra e todos os países que o compõem, principalmente neste momento de pandemia. Senhor, abençoe os médicos, enfermeiros e todos os que trabalham nos hospitais. Quero vos pedir, Senhor, pelos nossos irmãos orgulhosos e egoístas, que ainda não acordaram para os ensinamentos de Jesus, que é o amor, a fé, a caridade. Quero vos pedir também pelos políticos de nossa pátria, a fim de despertarem para as reais necessidades do nosso povo. Obrigado, Senhor. Gratidão, gratidão, Jesus, gratidão, Maria.